Se você achava que yet significava ainda, você está parcialmente certo, porque essa é uma das traduções de yet, mas não é só a única. Yet não é usado só dessa forma. Nesse vídeo eu vou te explicar então as outras formas que você pode usar a palavra yet. Existem 4 formas diferentes de você usar yet e ainda algumas expressões nessa história toda. Então vamos lá, vamos ver como funciona isso. Olha só, e se você quer entender o inglês rápido falado por nativos no dia a dia, em breve a gente vai abrir as inscrições para a nova versão do curso Spoken English. Essa é a versão 2.0 com muito mais aulas e exemplos reais do dia a dia. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes sobre o Spoken English 2.0, basta você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Um dos principais usos do yet é em frases negativas, para você dizer que você ainda não fez alguma atividade. Por exemplo, eu poderia dizer para você, I haven't finished reading the book yet. I haven't finished reading the book yet. Aqui eu estou dizendo que eu não terminei de ler o livro ainda. Então, quando você quer falar que ainda não fez alguma coisa, você vai usar o yet e vai colocar ele no final da frase. Mesmo que você traduza em outra posição, em inglês a posição do yet, nesse caso, é no final. Então, se você falar eu ainda não li o livro ou eu não li o livro ainda, independente disso, em inglês você coloca o yet no final. Poderia dizer também, they haven't called me back yet. They haven't called me back yet. Eles ainda não me ligaram de volta, ou eles não me ligaram de volta ainda. She hasn't eaten lunch yet. She hasn't eaten lunch yet. Ela ainda não almoçou. I haven't received the package yet. I haven't received the package yet. Eu não recebi a encomenda ainda. They haven't completed the project yet. Eles ainda não concluíram o projeto. We haven't found a solution yet. We haven't found a solution yet. Nós ainda não encontramos uma solução. Você deve ter percebido pelos exemplos que normalmente eles usam o present perfect com o yet. Mas você vai ver exemplos também com o passado simples. Às vezes, informalmente, eles acabam usando também. Pode acontecer também eles usarem uma frase negativa com o yet para indicar uma surpresa. Então eu poderia virar para você e falar You haven't eaten lunch yet? You haven't eaten lunch yet? Você ainda não almoçou? Então você vê que eu estou fazendo uma pergunta que na verdade está expressando uma surpresa. Então até por isso eles nem fazem aquela inversão, como seria o normal. Haven't you, tarará, tarará. E falando em perguntas, você vai ver que eles usam o yet em perguntas em geral, só que com outro significado. Então eu poderia perguntar para você, Have you finished your lunch yet? Have you finished your lunch yet? Nesse caso eu estou perguntando para você se você já terminou o seu almoço. Então esse yet, ele vai ter o sentido de já, se você já fez aquela atividade. E aí também ele vai ser colocado no final da frase. Eu poderia perguntar também, Has she arrived yet? Has she arrived yet? Ela já chegou? Did they call you back yet? Did they call you back yet? Eles já te ligaram de volta? Olha só, nesse exemplo eu usei o did, que é o passado simples, ao invés do have, que é o present perfect. Então é possível fazer isso também, tá? Não tem problema. Principalmente no inglês americano é mais comum eles usarem o passado simples também com o yet. Have you heard the news yet? Have you heard the news yet? Você já ouviu as notícias? Essa mesma frase eu poderia usar para perguntar se você já ficou sabendo das novidades. Significa que eu vou te contar alguma novidade ou alguma notícia. Has the package arrived yet? Has the package arrived yet? A encomenda já chegou? Have you seen this movie yet? Have you seen this movie yet? Você já viu esse filme? Has he responded to your email yet? Has he responded to your email yet? Ele já respondeu o seu e-mail? Tá, eu sei que você deve estar pensando, mas e o still também não é ainda? E o already também não é já? Daqui a pouco eu comento sobre essas palavras. Mas antes, deixa eu te falar a terceira forma que eles usam o yet. Você vai ver que às vezes eles colocam o yet no meio de duas frases. É como se eles estivessem usando o but nesse caso. É como se fosse o mas, mesmo assim. Então é para dar essa ênfase. Por exemplo, eu poderia dizer assim, He studied hard, yet he didn't pass the exam. He studied hard, ele estudou pra caramba, yet he didn't pass the exam.
Mesmo assim, ele não passou no exame. Então, esse yet no meio das duas frases, eles usam como se fosse um but para criar esse contraste. Então, nesse caso, você poderia traduzir como mas, porém, mesmo assim. Você ainda pode ouvir as pessoas usando and yet, as duas palavras juntas, para dar mais ênfase. Só o yet já é suficiente, mas às vezes as pessoas colocam and yet. Então essa mesma frase você poderia ouvir alguém falando: He studied hard and yet he didn't pass the exam. Então dá no mesmo. I'm tired, yet I want to finish this project tonight. I'm tired, yet I want to finish this project tonight. Eu estou cansado, mesmo assim eu quero terminar esse projeto hoje. The weather was cold, and yet they decided to go for a walk. The weather was cold, and yet they decided to go for a walk. O tempo estava frio, e mesmo assim eles decidiram sair para dar uma volta. The restaurant was expensive, yet the food was horrible. The restaurant was expensive, and yet the food was horrible. O restaurante era caro, mesmo assim a comida era horrível. Beleza, eu tinha comentado antes sobre o still, que também significa ainda, e a palavra already, que também significa já. Quando usar cada uma? Então funciona assim. Normalmente você usa still para frases afirmativas e yet para frases negativas. Então essa é a ideia geral, embora existam situações que eles vão usar still em frases negativas e o yet em frases afirmativas. Eu vou mostrar exemplos do yet em frases afirmativas também. A palavra already significa já quando você está respondendo ou você está falando que você já fez alguma coisa, ou se for numa pergunta, a pessoa está perguntando com already porque ela está surpresa que você já fez alguma coisa, já terminou alguma coisa. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre os usos de still e already, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas palavras, deixa aí nos comentários para eu saber, assim eu faço um vídeo explicando melhor o still e o already. Eu falei que o yet pode aparecer em frases afirmativas. Ele aparece na seguinte situação. Vou dar um exemplo que é muito comum, uma frase muito comum da gente usar, que é The best is yet to come. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Tá vendo? A frase é afirmativa, eu estou traduzindo como ainda, só que tem uma estrutura especial aqui. Eles usam quando o yet vem seguido de um verbo no infinitivo. Então tem que ter yet e o to come. Então nessa estrutura você pode usar o yet, uma frase afirmativa com esse sentido de ainda. Poderia dizer também: The contract is yet to be signed by both parties. The contract is yet to be signed by both parties. O contrato ainda está para ser assinado por ambas as partes. Tá vendo? Yet to be. The mystery is yet to be unraveled. The mystery is yet to be unraveled. O mistério ainda está para ser desvendado. The project is yet to be finished. The project is yet to be finished. O projeto ainda está para ser terminado. E ainda tem duas situações que eles usam yet para dar ênfase, ou seja, ele é desnecessário, mas é comum as pessoas usarem. Acontece muito com as palavras again e another. Então você vai ouvir às vezes eles falando yet again ou yet another. Mas nesses casos é só uma ênfase, você não vai nem traduzir porque fica até difícil de colocar uma tradução aí. Então é apenas enfático, o que vai importar mesmo é a palavra again e a palavra another. Por exemplo, você poderia ouvir alguém falando assim: He forgot his keys yet again. He forgot his keys yet again. Ele esqueceu as chaves de novo. Então quando eles colocam esse yet again, a pessoa que falou está demonstrando uma certa crítica ou ela está irritada com aquela situação porque está sempre acontecendo. Então ele serve para isso. Ou ainda, I got yet another message from that guy. I got yet another message from that guy. Eu recebi outra mensagem daquele cara. Eu poderia só falar another message, mas quando eu falo yet another message, eu estou acrescentando aí uma ênfase para demonstrar que está enchendo o saco essa situação, do cara ficar mandando essas mensagens, né? Eu estou irritado já com isso. Então o yet com essas duas palavras vai dar essa ideia de ênfase. E me diz aí nos comentários se você gostou do vídeo e se você tem alguma outra dúvida sobre alguma dessas palavras. E a gente se vê na próxima. See you next time!